pessoas já iniciaram faculdades, 1, 2, 3, e abandonaram pelo meio. Então, se você é desse tipo de pessoa que costuma começar, mas não termina, que você costuma abandonar as coisas pela metade, você precisa mudar, você precisa ter acabativa. Porque a única forma de nós nos reputarmos fracassados é exatamente quando nós desistimos. O fracasso ele é caracterizado exatamente quando nós não levamos a termo os nossos projetos. Quando nós apenas realizamos as coisas pela metade. Quando nós desistimos, quando nós não temos persistência, aí sim você pode olhar para você e dizer: eu fracassei nisso, eu fracassei naquilo. E se você é esse tipo de pessoa, deixa eu te falar uma coisa: ainda é tempo. Nunca é tarde para recomeçar. A Edna falou isso no início. Nunca é tarde para começar ou para recomeçar, ok? Ele continua falando aqui, Napoleão Hill: nós descobrimos neste mundo que o sucesso ele começa pela intenção da gente, mas tudo se determina pelo nosso espírito. Então, ele começa aqui na mente, ele começa pela nossa intenção, pelo nosso desejo, pelo nosso querer, pelo nosso pensamento, mas ele se determina pelo nosso espírito, pela força, pela coragem, pela determinação, pela ação, pela proação, pela ação efetiva, pelo desejo da conquista. Você precisa sempre lembrar, quando você estiver no meio de uma jornada, você precisa sempre lembrar aquilo que te fez começar, a razão por que te fez começar, o que me levou a iniciar esse projeto, quais razões, o meu filho, a minha família, enfim, eu não sei qual é a razão que levou a iniciar um projeto, mas todas as vezes que você pensar em desistir, pense lá no início: o que foi que me trouxe até aqui? Qual o porquê da minha vida? E aí você vai ver que você vai encontrar força para continuar. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Então tudo tem a ver com o pensamento. Eu sou um malogrado, eu não consigo, eu sempre acabo não conseguindo, eu sou um derrotado, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, se você pensa assim, ok, você já determinou para a sua vida isso aí. Não tem mais o que fazer. Quando você pensa dessa forma, está tudo determinado. É exatamente isso que vai acontecer na sua vida. E aí ele fala: se você almeja uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. Não aceite mais do que a vitória, não aceite mais do que a conquista, não aceite mais do que você atingir o seu alvo, aquilo que você almeja. Tenha convicção disso. Pode até que você demore, pode até que alguma intempérie, alguma coisa te impeça de chegar lá, mas que não seja porque você resolveu abrir mão dos seus sonhos, abrir mão da tua conquista. Então seja convicto, diga para você mesmo: eu não aceito nada mais do que a conquista infalível. E aí ele fala: olha, a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas à nossa volta e nós conseguimos ver nelas atributos que nós não vemos em nós. Então essa pessoa é inteligente, ela é capaz, ela é mais forte, ela é esperta. Eu não tenho isso. Isso uma vez aconteceu comigo. Eu fui militar do Exército, eu servi na nossa briosa polícia do Exército, passei 5 anos, eu entrei como soldado recruta,
aos 18 anos de idade, e sempre fui uma pessoa que busquei muito a disciplina, a ordem, a obediência, sempre fiz a coisa muito, tentei fazer a coisa muito correta na minha vida. Eu costumo falar para os meus filhos, eu tenho filhos pequenos, eu costumo dizer o seguinte: olha, eu nunca fui uma pessoa bagunceira, eu nunca fui um adolescente bagunceiro, desordeiro, nada disso. Eu sempre fui uma pessoa muito centrada, muito disciplinada. E aí, então, no Exército, eu fui escolhido entre 10, eu e mais 9 colegas, para fazermos o curso de cabo. Então, foram escolhidos os melhores, os 10 melhores da companhia, ou seja, os meus comandantes conseguiram ver em mim uma qualidade que eu não consegui ver. E aí, quando eu olhei os meus colegas, eu vi neles qualidades que eu não vi em mim. Por quê? Porque qual era a regra? Os 10 vão fazer o curso de cabo e os 5 primeiros retornarão para fazer o curso de sargento. E aí, então, eu olhava para os meus colegas e dizia o seguinte: olha, eu não tenho chance nenhuma com eles. Ou seja, eu já comecei a me diminuir a minha capacidade. Era a forma que eu me enxergava. Não tenho chance nenhuma. Eles são muito mais espertos. Eles eram muito mais, assim, fortes, robustos. Eu era muito magro. Eu tenho hoje 1,82m, eu tenho 1,82m e peso hoje 87 quilos. Eu, na época, já tinha essa altura e pesava um pouco mais de 60 quilos, então era muito magro. E eles eram muito bons de educação física. A gente no Exército tem uma coisa que a gente faz, que é o TAF, né, teste de questão física, e eles eram bons demais. Faziam tudo dentro do que previa ali, a tabela, no máximo, que está. E eu olhei para mim, então, e disse: não vou conseguir. Fomos para o curso, tudo bem. Eu confesso que eu dei o melhor de mim. E nós éramos 142 alunos. Então, pasme o que eu vou dizer agora. Apesar de eu não acreditar em mim mesmo, mas me esforcei, eu fiquei em segundo lugar de 142 alunos. E fui o primeiro lugar da companhia. Então, voltei para a companhia agora com a minha vaga de retorno ao curso de sargento garantida. E aí, agora, quando nós voltamos para fazer o curso de sargento, a minha mente era outra, totalmente diferente. Eu não me olhei mais, eu não me olhava mais como aquela pessoa incapaz, mais frágil, mais fraca. Agora eu me olho como um vencedor. E eu disse para mim mesmo: eu não aceito agora menos do que o primeiro lugar no curso. E eu vou conquistar o primeiro lugar. E aí eu entrei com essa força e me esforcei, me dediquei e conquistei o primeiro lugar de uma turma de 42 alunos. Então, a luta pela vida, aprendamos isso, nem sempre ela é vantajosa aos fortes e nem aos espertos. Olha só o que acontece. Olha o que Napoleão Hill diz. Ele diz o seguinte, finalizando a sua filosofia, ele fala o seguinte: mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Então, tudo está na sua mente, E, claro, você precisa transformar o seu pensamento em ação. Existe um filósofo que diz o seguinte: quando nós pensamos, nós criamos. Quando nós acreditamos naquilo que nós criamos, ou seja, no nosso pensamento, nós atraímos isso, E quando nós colocamos em prática, a coisa acontece. Mas tudo começa na nossa mente, tudo começa no pensamento. E John Maxwell, por sua vez, ele afirma o seguinte: ele diz: você pode medir um líder pelo tamanho dos desafios que ele assume.
ele sempre procura algo do próprio tamanho. Então, você é do tamanho dos seus desafios. E os teus desafios são do teu tamanho. Se você é um líder que não gosta de grandes desafios, quantas oportunidades, por exemplo, você já perdeu, é porque essa é a sua característica, esse é o seu tamanho. Talvez você só gosta de coisa fácil, não sei. Mas se você quer crescer, se você quer se transformar realmente num líder vencedor, é hora de você mudar. É hora de você enfrentar novos desafios, desafios maiores que vão te alçar a outros patamares. E aí ele diz ainda, Maxwell, o seguinte: quem você é determina a sua maneira de ver tudo em sua volta. Já viram aquela pessoa que só consegue ver coisa negativa? Tudo está muito bem, está tudo muito bacana, o vento está a favor, o ambiente está maravilhoso, oportunidades de montão, mas ela não consegue enxergar absolutamente nada. Ela consegue extrair o negativo, mas ela não consegue ver nada de positivo. Tudo que ela vê em sua volta é negativo. Então, quem você é determina a maneira de ver tudo em sua volta. Se você é otimista, se você é uma pessoa que acredita em você mesmo, você é uma pessoa visionária, você consegue ver isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu sempre costumo mostrar esse copo aqui que eu uso para beber água durante aqui a minha ministração. É aquela ideia do copo meio cheio e do copo meio vazio. Tem pessoas que olham para esse copo e vão dizer o seguinte: esse copo está meio vazio. Mas tem pessoas que vão olhar para esse copo e vão dizer: esse copo está meio cheio. Então, a forma de você olhar para as circunstâncias, elas vão exatamente determinar quem você é. Nós vamos conhecer uma frase daqui a pouco que diz muito sobre isso. Então eu quero que depois, quando eu citar essa frase aqui, você escreva, você grave, você procure ter uma visão diferente, porque esta frase ela mudou a minha vida e eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua também. Agora eu quero falar de tipos de riquezas humanas. Tipos de riquezas humanas, anote aí. Existem 2 tipos de riqueza. Eu não sei se... Eu queria que você escrevesse aqui para mim. Quem quer ser rico aí? Quem quer enriquecer? Quem é rico quer ser mais rico ainda. Quem quer ser milionário? Escreva aí para mim. Quem quer ser milionário? Muito bem. Todos nós queremos. Todos nós queremos. Não tenha dúvida disso. Então, eu quero falar para vocês aqui agora de 2 tipos de riquezas. 2 tipos de riquezas. O primeiro tipo de riqueza é a riqueza sem inclusão social, que é a mais comum que a gente vê. A riqueza sem inclusão social. Esse tipo de riqueza geralmente traz desgosto no final. Por que esse tipo de riqueza traz desgosto? Porque ela é egoísta. Ela só pensa, a pessoa só pensa em si. Ela não olha o mundo em sua volta. Ela não consegue ver o social, ver o ambiente, as pessoas que precisam de ajuda. Nós falamos muito no nosso curso aqui em obras meritórias, são obras realmente sociais, que têm por objetivo ajudar as pessoas.
E hoje as empresas que mais se destacam no mercado são as empresas exatamente que têm esta visão, a visão social, tá? Que trabalham dentro dos seus projetos, tem lá algo reservado para a inclusão social, ou seja, para auxiliar os mais pobres, para auxiliar as pessoas que necessitam. Nós chamamos de obras meritórias. E aí eu quero usar um texto bíblico para exemplificar o que eu estou dizendo, para ilustrar o que eu estou dizendo. Está lá em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Anote essa referência bíblica. Eu não vou ler aqui, eu vou só apenas comentar, porque é um exemplo bíblico de como a riqueza sem inclusão social ela pode trazer desgosto. No caso dessa parábola que eu vou comentar, o desgosto veio após a morte. Nós que somos cristãos, que nós acreditamos que a vida não se encerra aqui, mas existe um porvir. Nós somos peregrinos nessa terra e nós haveremos de habitar na eternidade. Mas tem pessoas que conseguem vivenciar esse desgosto ainda aqui no presente século, como diz a Bíblia. Eu quero me referir aqui à parábola do rico e do Lázaro. Existia um rico que tinha uma vida regalada, né, uma vida cheia de fartura, né, uma vida cheia de pompa, e existia um mendigo chamado Lázaro, que vivia ali à sua porta, que suplicava ali se alimentar das migalhas que caíam da mesa daquele rico. E aquele rico não dava absolutamente nada, era totalmente egoísta. Um dia morre os dois. No caso o mendigo, vai para o seio de Abraão, que eu posso traduzir aqui como céu. E aquele rico vai para o Hades, ou seja, o inferno. E aí, quando o rico se encontra ali naquele calor, naquele fogo ardente, ele olha e avista o Lázaro, o mendigo, lá no seio de Abraão. E ele grita então para o pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o seu dedo, a ponta do seu dedo na água e venha refrescar a minha língua. Abraão então vira para ele e diz: olha, infelizmente isso não é possível, porque existe um abismo entre nós aqui e você aí. Você teve tudo enquanto você estava lá na terra. Lázaro não teve. Agora é a vez de Lázaro desfrutar daquilo que você teve lá, e você infelizmente se encontra nesse lugar. Então a palavra é muito mais detalhista, mas resumindo, é mais ou menos isso. Ou seja, ele enfrenta ali um grande desgosto depois da morte. Mas o que a gente vê na vida real, na presente vida? Muita gente que perde a noção, ou seja, que perde o prazer. Tem tanta coisa, tem tanto dinheiro, tem tanta riqueza, e que não sabe o que fazer. E aí é o mundo mais ou menos que nós vivemos hoje. Um mundo totalmente desregrado. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para tentar encontrar uma razão de ser. Outros enveredam pelo mundo das drogas, outros inclusive acabam entrando em depressão, se suicidam muitas vezes. Por quê? Porque tem de tudo, mas não tem prazer, não tem alegria. Há um desgosto tremendo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Como é que eu quero enriquecer? Eu quero enriquecer podendo ser útil à sociedade, ser útil ao ambiente em minha volta, exercendo o meu papel fundamental, fazendo a diferença no local, na sociedade em que eu atuo. E existe um segundo tipo de riqueza, que é a riqueza com inclusão social. A riqueza com inclusão social. Por que esse tipo de riqueza? Por que inclusão social? Porque ela auxilia a causa dos pobres. A riqueza com inclusão social, ela auxilia a causa dos pobres
e dos necessitados. E ela faz algo, ela traz algo para a nossa vida, algo tremendo, ela nos causa algo formidável, que ela nos ajuda a vencer o egocentrismo, que normalmente ele é potencializado na riqueza. Esse egoísmo, né? Veja só que as pessoas muitas vezes elas são pobres, elas têm uma origem pobre, elas conseguem vencer na vida, ou seja, elas conseguem enriquecer, e de repente, de humildade, pessoas humildes se transformam em pessoas soberbas, em pessoas intolerantes, ou seja, pessoas egoístas. O egocentrismo toma conta dela. Então a riqueza, ela tem esta capacidade. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos incluir no nosso processo de enriquecimento o social. Então esse tipo de riqueza, ela não traz desgosto, porque ela é altruísta, e ela atrai a bênção de Deus para a sua vida. E a pessoa que tem a bênção de Deus, ela realmente não tem desgosto. Olha só o que diz Provérbios, no capítulo 10, no versículo 22, diz o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dor. Se você enriquece com uma vida desgostosa, é sinal que o seu enriquecimento não foi debaixo da bênção de Deus. Por quê? Porque você não teve este zelo de enriquecer não só para si, mas incluindo também a vida de outras pessoas que precisam. Então a rota do enriquecimento que nós propomos, a rota do enriquecimento que nós devemos seguir é essa, exatamente, a riqueza com inclusão social. Agora, requisitos indispensáveis para o enriquecimento. Tem alguns requisitos. Requisitos indispensáveis para o enriquecimento. Primeiro, andar por fundamentos. E segundo, andar por princípios. Então, andar por fundamentos e princípios. Existem três grandes fundamentos. Que é a base da sustentação do enriquecimento. A fé, a fidelidade e a honra. Primeiro, o fundamento fé. O que é fé? Eu quero dar a vocês aqui um conceito bíblico. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento. Eu não estou falando aqui de flexível fundamento, de talvez. Com a fé você não pode titubear, não tem que ter dúvida. Eu acredito, eu creio, e a fé é a prova das coisas que não se vê. Você pode não ver com a visão natural, ou seja, com o olho, com a visão física, mas você, através da fé, você já está vendo aquilo que vai acontecer ainda na sua vida. E eu falei ainda há pouco que nesse fundamento fé você precisa, antes de mais nada, ter fé em Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Em segundo lugar, você precisa acreditar em você. Então nós falamos ali de pensamento, que o homem é aquilo que ele pensa de si mesmo. Então você precisa acreditar em você, acreditar na sua capacidade de realização, na sua capacidade de vencer, de conquistar, de alcançar os teus objetivos. E terceiro, você precisa acreditar nos teus sonhos. Você precisa acreditar nos teus projetos. Há pessoas que às vezes até acreditam em si, mas não acreditam nos seus sonhos. Outras acreditam nos seus sonhos, mas não acreditam que são capazes de colocar esse sonho em prática, de tirar esse sonho do papel muitas vezes, ou quem sabe apenas do coração,
e da mente, e outras sequer acreditam em Deus. Então, esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é fidelidade. O que significa fidelidade? É um conceito do próprio dicionário, é o termo com origem latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Então você tem fidelidade, você tem compromisso com os teus sonhos, compromisso com aquilo que você assume, com o teu projeto de vida. É uma característica daquele que é leal. Fidelidade, lealdade é sinônimo de fidelidade. Lealdade, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. Ter fidelidade também é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Ou seja, eu não vou desistir. A minha conduta, o meu procedimento, as minhas ações, elas são constantes. Eu tenho um padrão de conduta, um padrão de procedimento. Eu jamais vou olhar para trás. Eu ainda não conquistei. Eu vou conquistar. Está difícil, tá? Nada na vida é fácil. Mas eu continuo em frente. Eu continuo fiel no meu propósito. Fiel. Então, fidelidade é também a observância rigorosa da verdade, ou seja, da exatidão na reprodução de um texto, de uma entrevista ou de uma narração. Isso também é fidelidade. Mas fidelidade, acima de tudo, é uma característica de Deus. Olha só, é tremendo. É uma característica de Deus. Isso significa que Deus não desiste. Deus jamais desiste dos seus propósitos. Ele não vira as costas, ele não abandona os seus filhos. Ele não desiste das suas promessas. Muitas vezes as promessas tardam a vir, mas Deus continua fiel às suas promessas, fiel à sua palavra. Ele também espera que nós sejamos fiéis a Ele, mas a nossa fidelidade nada muda a fidelidade de Deus. E o terceiro princípio é o princípio honra. O que vem ser honra? Você vê que tem tudo a ver com o que nós estamos falando em termos de visão. É a fé, a fidelidade. Ou seja, a fé é a crença exatamente que você vai conquistar. A fidelidade é o seu propósito permanente, sem desistir. A honra agora. A palavra honra, ela vem do latim onus, que deu origem a uma palavra, a palavra chamada honorários. Honorários. Ou seja, tem tudo a ver com remuneração, com salário. Trocando aqui em miúdos, honorários é salário. Você executa um trabalho, você tem a sua mão de obra contratada, você vai receber um salário. Isso que você recebe é honra. É honra. Você prestou seu serviço, você recebe agora um salário. E ela tem a sua origem clássica como sendo todo prêmio presente dado a alguém em virtude de uma ação honrosa, ou seja, de uma ação digna, ou ainda uma paga por algum benefício em algum lugar, em algum tempo. Então, nós costumamos dizer, e nós aprendemos, através desta visão maravilhosa que vocês estão iniciando, nós aprendemos que a honra, ela é paga. E isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que pagar o que nós devemos. E ela sai mencionando várias coisas. E ela diz: a quem honra, devemos pagar honra. Então, nesse processo de construção da nossa vida, dos nossos projetos, das nossas conquistas, nós jamais poderemos deixar de honrar. Honrar a Deus, honrar nossos pais, honrar os nossos amigos, honrar as pessoas que nos ajudaram. Jamais deveremos esquecer os mártires do passado. Alguém que te deu a mão. A honra traz a bênção de Deus. A desonra, ela te leva à ruína. Quando você pratica desonra, é o prenúncio da sua queda, da sua ruína.
A honra não, a honra ela traz para você as bênçãos de Deus. Então nós precisamos andar nesses três fundamentos: o fundamento fé, o fundamento fidelidade e o fundamento honra. No decorrer desse processo todo, vocês vão aprender muito mais. Aqueles que resolverem exatamente dar continuidade nesta visão, que cada vez mais vai ficar muito clara para vocês, com certeza vocês vão aprender muito mais. E nós precisamos andar por princípios. Princípios. Os princípios, normalmente, eles são assentados em cima desses fundamentos. E nós aqui, nesse curso Líder Vencedor, nós vamos, além desse princípio, nós falamos aqui que nós vamos aprender 14 princípios, princípios esses que podem mudar a sua vida para sempre, como mudou a minha vida, como mudou a vida de milhares de pessoas que aprenderam e praticaram esses princípios até ver os seus resultados. Veja o que eu estou dizendo, praticaram até ver os seus resultados. Obviamente que haverão pessoas que não vão praticar. E aí, claro, não vão ver os resultados. E talvez vão dizer, olha, não funciona. Comigo eu posso dizer que funcionou e continua funcionando. Eu vou dar o meu testemunho aqui hoje ainda, e vocês vão ver como esses princípios todos transformaram a minha vida. E aí, Paulo Ketterman, CEO da Frank Cover, consultoria americana, ele diz o seguinte: os princípios regem a nossa existência. Então nós precisamos andar por princípios, queiramos ou não, pois mesmo quem age em desacordo com eles sofre as consequências. Ou o princípio, ele traz benefício quando eu coloco ele em prática na minha vida, ou a sua ausência pode trazer consequências desastrosas para as nossas vidas. E o primeiro princípio que nós vamos estudar é exatamente o princípio da visão. O primeiro grande princípio é ter uma visão clara do que se quer realizar e onde se quer chegar. Essa é a lição de hoje. Quando nós falamos do princípio da visão, nós estamos dizendo que você precisa ter uma visão clara do que você quer realizar e onde você quer chegar. Se você não tiver isso muito claramente na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Muita gente tem passado pela vida, tem vivido aí a síndrome do Zeca Pagodinho. Mas eu quero trazer a vocês aqui um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, que coloca muito claro como o que acontece com as pessoas que não têm visão clara daquilo que quer, de onde quer chegar. Nós precisamos entender, olhar para onde nós estamos e olhar e definir e olhar para onde nós queremos chegar. Então, há um trecho lá do livro diz o seguinte: Alice pergunta ao gato, tinha um gato chamado gato de Cheshire. Alice pergunta a esse gato o seguinte: gato de Cheshire, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar onde você quer ir, disse o gato a Alice. Eu não sei para onde ir, disse Alice. O gato então responde: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então esta é uma realidade. Eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu quero ir. Então qualquer caminho serve. E tem muita gente que vai assim, vai andando, vai caminhando, vai indo, vai indo. Não sei aonde eu quero ir, eu não sei onde eu quero chegar. Então, vai caminhando pela vida. Tá? Mas o princípio da visão é para a liderança agora. Veja bem o que acontece. A liderança, ela começa exatamente quando surge uma visão. Uma visão. Não há liderança sem uma visão clara. Não há liderança sem uma visão clara. Eu preciso ter uma visão. Eu vou atrair liderados, eu vou atrair pessoas não pelo meu jeito de ser, não pela minha aparência,
não pelos meus olhos, eu vou atrair pela visão que eu tenho. Existe um escritor evangélico que diz o seguinte: a unção que eu admiro, essa eu atraio para mim. Então eu vou atrair as pessoas pela minha visão. Quando um grupo, olha só, ele está sob a direção de uma pessoa, e este líder não tem uma visão, o que acontece? O resultado é uma grande confusão, simplesmente. Ou seja, o resultado é desordem, o resultado é revolta, muitas vezes, o resultado é abuso de liberdade, e o que é pior, muitas vezes, uma anarquia total, ninguém se entende, é um querendo engolir o outro, não tem uma direção. Isso acontece muito nas empresas. Não quero nem falar da vida pessoal, muitas vezes, mas eu falo das empresas, e não estou falando de empresas pequenas, mas empresas muitas vezes de médio e grande porte, não tem uma visão clara. Toda empresa precisa ter o que nós chamamos de ideologia, a definição muito clara da sua missão, da sua visão e dos seus valores. Dos seus valores. Então, primeiro é a minha visão. Em cima da minha visão, eu construo a minha missão. O que eu tenho que fazer para atingir a minha visão? E nessa trajetória, para eu chegar lá, eu preciso me pautar por valores. Se a empresa não tiver isso, ela está fadada ao insucesso. E olha só o que diz Mateus 18:11. Olha a visão de Jesus, olha só a visão de Jesus. Ele disse: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Uma visão muito clara. Jesus não veio ao mundo de qualquer forma. Não sei para que eu vi o mundo, o Pai me viu, não. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Clara a visão. A visão, ela é a chave, ou seja, se uma pessoa, aliás, a visão é a chave para se entender a liderança. Então, você quer que o teu liderado entenda a sua liderança, então você precisa ter visão. Sem visão, ele não vai entender, ele não vai saber o que quer. Você chega numa empresa, qual é o teu papel aqui? Não sei, mandaram aqui eu digitar aqui, eu sou digitador. Sim, mas qual é a tua missão aqui? Qual é a visão? Não sei, não sabe nada. Ele é desconectado total do todo, de uma visão holística, porque não existe essa visão. Se uma pessoa tiver uma visão clara, por exemplo, na qual for sinceramente dedicada, ela já está dando o primeiro passo rumo à liderança. Então, o nosso mentor, ele tem uma visão muito clara. Ele tem este projeto do qual o curso de líder vencedor faz parte, uma visão que ele construiu ao longo da sua vida. Se vocês prosseguirem nesse projeto, vocês vão ter o conhecimento pleno desta visão. Então, quando o líder, ele tem uma visão, que ele se dedica, então ele está dando exatamente esse primeiro passo à liderança. Sem se dedicar a uma visão, ninguém poderá ser um líder vencedor. Esta é a realidade. Então, se você não tiver uma visão ao qual você se dedica, você jamais será um líder vencedor. Talvez você seja ali uma imitação de um líder, né? Uma imitação daquilo que você gostaria de ser. Talvez seja ali um engodo até, uma viva de aparência, mas verdadeiramente você não será um líder vencedor, um líder de verdade, porque só a visão que você tem que vai te encaminhar para isso. Eu quero aqui mais uma vez relatar aqui um texto bíblico, que é a visão de Deus para o mundo. Esse texto está lá em João, no capítulo 3, no versículo 16 a 21. Eu vou ler aqui para vocês esse texto, para que você possa entender um pouco mais do que é a visão. Até Deus, ele tem uma visão. Quando ele envia Jesus para o seu projeto de salvação, ou seja, para o seu plano de salvação, ele trouxe uma visão muito clara. E o texto diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só que visão clara. Visão clara. Ele enviou o seu Filho para exatamente salvar o mundo, para salvar os perdidos. Mas ele coloca com muita clareza: aquele que crê nele não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então, quem conhece a palavra de Deus sabe, conhece esta visão muito clara. Então, Deus fez questão de mostrar a sua visão. Então, até Deus tem uma visão, quanto mais nós precisamos, para que sejamos líderes vencedores, ter uma visão também muito clara para as nossas vidas. Então, passos para iniciar o cumprimento de uma visão. Já nós vamos para o intervalo, um pouquinho mais de tempo aí, eu vou dar um intervalo para você. Vamos falar agora aqui de passos para iniciar o cumprimento de uma visão. Devemos considerar 4 regras importantíssimas. Primeiro, ter um alvo bem definido. Nós precisamos ter um alvo bem definido que deve ser escrito, absorvido pelo líder e depois pelos seus seguidores e apoiadores. Então, eu preciso definir o meu alvo, ou seja, o meu objetivo, onde eu quero chegar, e precisa estar muito bem definido e por escrito. Tem gente que apenas deixa na mente. Os pensamentos voam muitas vezes. Tem que estar escrito e muito bem definido, absorvido pelo líder. Só quando você absorve realmente o seu alvo, o seu objetivo, é que você pode incutir isso aos seus seguidores, aos seus liderados. Depois você precisa elaborar um programa com um plano de metas. Tá? Um programa com um plano de metas. Então, sem metas, você não vai chegar a lugar nenhum, absolutamente. Nós precisamos ter metas nas nossas vidas. Eu tenho um alvo, ok. O alvo, ele é imutável. As metas, elas podem mudar de acordo com as circunstâncias. Mas eu preciso ter um programa e um plano de metas para que eu possa atingir este alvo. E aí eu quero deixar aqui mais um texto bíblico para vocês, que está em 1 Coríntios 9, 26, que diz assim corro, o apóstolo Paulo diz, assim corro também eu, não sem metas, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, na nossa trajetória, na nossa caminhada, na nossa corrida pela vida, nós precisamos andar por metas. E aí, como devem ser essas metas? Uma rápida pincelada, porque nós vamos ter uma ministração só sobre isso, para dissecar com detalhes essa questão das metas. Mas as metas, elas precisam ser específicas. Ou seja, eu preciso ser bem específico naquilo que eu quero. Elas precisam ser mensuráveis. Eu tenho que medir essas metas para ver se eu estou avançando ou não. Então, eu quero comprar um carro, eu tenho que definir que carro eu quero, que cor, como, qual é a marca, qual é o modelo, enfim. O que eu vou fazer agora para comprar esse carro? Eu tenho que juntar dinheiro. Não é verdade? Eu tenho que guardar dinheiro, pelo menos para dar entrada, e aí eu vou mensurar quanto é que eu tenho, já dá para dar entrada, dependendo do valor do carro, já dá para dar entrada, já tem dinheiro suficiente. Elas precisam ser atingíveis. Então a meta, ela precisa ser atingível. Não posso ter uma meta que eu não consigo realizar, senão eu vou me frustrar. Então ela tem que ser atingível ou realística, né? Ela tem que ser algo real, tá? Mas também ela precisa ser relevante. Uma meta fácil de atingir não me desafia, por exemplo. Eu preciso ter uma meta que seja relevante em 2 aspectos, no sentido de ser desafiadora para mim e no sentido de que ela é importante para
o meu processo. E ela precisa ser temporal. Eu não posso dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não dizer qual o prazo que eu tenho para isso. Um dia eu conquisto, um dia eu faço, um dia eu entro na faculdade, um dia eu monto o meu negócio, um dia eu não sei o quê, um dia, não. Você precisa ter metas muito bem definidas. E aí você precisa criar submetas para atingir as suas metas. A submeta, ela vai facilitar o processo da tua caminhada. Ela vai encurtar as ações para que você possa ir atingindo as suas metas. E estabelecer as atividades, produtos e serviços para a organização, cujos objetivos estejam muito claros. Então, dentro principalmente de uma organização, isso tudo precisa ficar muito bem definido. Qual é o meu produto, qual é o meu serviço, como é que eu pretendo alcançar os meus objetivos. E o que é importante aqui agora, o líder ele precisa ter consciência de uma coisa, ele precisa ter consciência das suas imperfeições. Nós não somos perfeitos, nós como líderes, nós não sabemos tudo. E exatamente essa consciência, ela vai proporcionar que você atraia pessoas. Um líder consciente, um líder que diz que não sabe muitas vezes, que tem limitações, olha, isso aqui não é minha praia, que pega o seu subordinado, fulano, eu quero que você me diga como é que é isso aqui, eu quero que você faça, eu vou te dar essa missão,